Estão todos bem? Com a graça de Deus, se coloquem de pé. Vamos entrar na santa e doce presença de Deus. Abre o teu coração, peça a visitação, Senhor, sonda meu coração. Tua palavra diz, o salmista, rei Davi, quando ele se achegava até a ti, ó Deus, o salmista declarava: purifica o meu coração, purifica o meu coração para eu não pecar contra ti. Crie, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto e inabalável. Purifica-me e eu ficarei limpo. Sentamos em tua presença, Deus. O nosso coração não pode de nenhuma maneira permanecer o mesmo. Algo precisa arder. A chama do nosso coração diante da tua presença precisa queimar. Como diz a tua palavra, que a chama do altar arderá continuamente. Arde em nós, arde em nós. É impossível sentir a tua presença e permanecer o mesmo. É impossível te sentir, as lágrimas não rolar. Senhor, examina-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e lança fora, Senhor. Escuta
diante dele agora, diante dele. Em teus braços eu descanso. Vai dizendo para ele: em teus braços, Senhor, em teus braços. Em teus braços, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Senhor. Quantos livramentos. Quantas vezes o Senhor livrou da fome. Quantas vezes o Senhor livrou do roubo. Quantas vezes o Senhor livrou do acidente. Quantas vezes o Senhor livrou um membro da família. Até aquele golpe que já estava preparado. Aquela cilada que estava armada. Tudo tinha data, tudo tinha hora, tudo tinha local. Mas essa pessoa declarou que confiou em Ti. Muitos achavam que Davi estava na pior. Porque Davi foi perseguido. E muitos passavam e olhavam aquela situação e diziam: se confiou no Senhor, que Ele te livre. E essa tem sido, meu Deus, a nossa história. Porque uns confiam em carros, uns confiam em cavalos. Mas nós que somos servos, somos filhos, nós fazemos menção do nome do Senhor, porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. Só há um lugar que nós possamos estar, que é na presença dEle, não tem outro lugar para nós. Babilônia já não é teu lugar. Já não convém mais para nós estarmos em qualquer lugar. Já não convém para nós estarmos nas mesmas rodas, nas mesmas conversas. Tem ambiente que não suporta você mais. E você carrega uma luz chamada Jesus Cristo. E essa luz incomoda as trevas. Então não tente ficar em lugar que não é para você. Só existe um lugar. Em teus braços é o meu descanso. Eu consolo meu abrigo. Em teus braços é o meu descanso. Dá ordem de boteco, não para você mais. Em teus braços é o meu descanso. Ele já te livrou da escravidão, da idolatria. Em teus braços é o meu descanso. Ele já te libertou dos vícios, das doenças. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Quando eu me sinto sozinho, em teus braços é meu descanso, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Dá-nos a nossa porção diária. Porque além de colo, além de segurança, o Senhor deseja alimentar o teu povo. Não terás necessidade alguma na presença dEle, porque Ele é o Deus que supre todas as suas necessidades. Creia nisso, aplaudindo Jesus Cristo nessa manhã. Amém? Diga graças a Deus. Tenha vontade na presença de Deus. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos começar aqui um novo propósito, né, falando sobre o projeto de vida. Esse mês de dezembro nós vamos trabalhar só o projeto de vida. Amém? Esse é um projeto que Deus colocou no coração do missionário muitos anos atrás, logo nos anos iniciais da Igreja da Graça. E todo ano nós fazemos esse projeto de vida. Por
que é importante, pastor, fazer o projeto de vida? É bom acompanhar aquilo que você pede a Deus. Então, esse projeto a gente coloca ali coisas da família, né? Bênção sentimental, a gente coloca coisas financeiras, saúde, a gente está acompanhando. Eu lembro que, vai lendo aí, por favor, Efésios 4. Eu lembro que quando eu entrei no ministério, eu já contei essa história aqui, que eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E aí eu já entrei na igreja trabalhando, né? Eu nem tempo de ficar no banco, esquentar o banco, não, já entrei trabalhando. E aí eu fui para o escritório do pastor, e ele tinha uma televisão bem antiga e uma caixota. E eu fui para poder arrastar a caixota do lugar e abri uma porta. Não tinha porta, era aquela de puxar assim falsa. Quando eu abri, irmão, caiu um monte de papel. Aí eu olhei aqueles papéis estranhos, né? Aí eu falei, né? Eu queria ver o que é isso. Aí vi que estava escrito projeto de vida. Guardei tudo novamente, lógico que eu li alguns, né? Para entender o que era. E aí, quando o pastor chegou de tarde, eu falei, pastor, fui abrir ali, sem querer, abri o trem. Aí ele, não, irmão, não tem problema não. Eu falei, pastor, mas vem cá, o que é esses negocinhos aqui? Aí ele me explicou que era um projeto de vida, que fica um ano inteiro no altar, né? A pessoa em casa também vai acompanhando aquilo que ela pede a Deus. E eu entrei na igreja em fevereiro, o projeto é entregue sempre em dezembro. E eu virei para ele e falei, pastor, dá tempo de eu fazer? Ele, com certeza, irmão. Eu tenho até hoje guardado meu projeto de vida. O primeiro, lá de 2002, quando eu entrei no Ministério da Graça. Eu preenchi, comecei a colocar coisas que eu não tinha, né? Eu queria, né, a bênção na família, coloquei lá porque eu não tinha família ainda, né? Só meu pai e minha mãe, porque a gente sabe que eu sou filha única, né? E só tinha meu pai e minha mãe, então eu já estava na idade, eu queria um casamento, fui colocando tudo, irmãos. Colocando tudo. E assim, as bênçãos foram acontecendo que ano após ano eu ia fazendo, eu tenho todos guardados, todos, até hoje eu tenho. Eu lembro que eu coloquei lá carteira de motorista, mas na época eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Irmãos, mas é tão assim gratificante quando você vai final de ano revestir a papelada, que seja alguns documentos fora, as contas antigas, aí você encontra esses papéis assim guardados, aí você começa a ler, caramba, lá em 2004 eu pedi tal coisa e Deus me deu. Aí você conta aquele testemunho, nossa, caramba, 2006, eu nem lembrava que eu tinha pedido isso, mas Deus me deu. Irmãos, isso é a coisa mais gratificante que tem. Então esse projeto de vida, nós vamos trabalhar ele no mês de dezembro todinho, tá? Você vai receber domingo que vem, vou te dar só uma palhinha hoje, e cada domingo a gente vai tratar um tema do projeto. Então serão 5 domingos do projeto de vida. E hoje nós vamos começar a falar da base, que é a família, amém? Aqui em Efésios capítulo 4, né? Construa seu 2024, irmãos, na palavra de Deus. Nós vamos entrar em um novo ano daqui a uns dias. Então procure construir a sua história, não baseado no será, não baseado quando, mas baseado naquilo que Deus diz, amém? E hoje nós falaremos sobre a família. E para uma família abençoada, irmãos, você precisa ter comunhão, falar a mesma linguagem e ter a mesma fé. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim, ó: um só que é a igreja, Senhor, uma só fé e um só batismo. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então não só pode andar juntos se estiver de acordo. Porque se um membro da nossa família está preso, né, nas garras de Satanás, né, ele está falando outra língua. Ele não está professando a mesma fé que você. Ele não tem os mesmos ideais que você. E aí, irmãos, a pessoa começa a andar em desacordo. Ela começa a andar em desalinho. Ou seja, você está numa fé, você está numa esperança, a pessoa está falando tudo ao contrário. Aí dá tristeza, não dá? Aí dá aquela chateação. Por isso que Paulo fala que o jugo não pode ser desigual. A gente tem que servir ao mesmo Deus. Mas pastor, como que eu faço se a minha casa não quer conhecer o Senhor? Vamos aqui, você está em Efésios? É só voltar um pouquinho, tá, irmãos? Você volta para a pastora aí, ó. Efésios
Aí você vai voltar a Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, livro de Atos. Vamos lá? Capítulo 16. Então nós vamos ver uma família aqui que não servia ao Senhor, mas que depois de um livramento, depois da pregação, Atos 16, depois do livramento, depois da pregação da palavra, nós vamos ver que essa família modificou. Que a gente tem que entrar no padrão de Deus, irmão. Qual é o padrão de Deus? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Esse é o padrão de Deus. Se você está aqui na igreja, você que me acompanha em casa, não estiver na mesma fé, nós não vamos conquistar as mesmas coisas. Assim funciona a sua casa. Se a família tiver um pensamento diferente daquele que está servindo a Deus, nós não vamos conquistar juntos. É necessário ter união. Você estava lá em Efésios, só voltar um pouquinho, tá? Você vai voltar a Gálatas, Coríntios, vai voltar a Romanos e vai abrir aí em Atos 16, versículo 27. Nós vamos pegar aqui a metade da história, em nome de Jesus, que fala sobre Paulo e Silas quando houve um terremoto, eles foram libertos da prisão, tá? Só que a gente vai pegar a parte do carcereiro aqui. Atos 16, versículo 27, e diz assim: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Então aqui nós vemos um desespero diante da situação. Quando algo não vai bem, irmãos, o desespero é o primeiro a bater a porta. Aquela pessoa fica buscando solução, ela não acha, entra o desespero. Em muitos casos, ela comete até um erro gravíssimo de tentar até se matar para resolver o problema. Tem gente que na hora do desespero fala: se eu morresse resolvia tudo. Não resolvia nada, porque o problema vai ficar para a família. Morto não paga dívida. Diga para o seu irmão: morto não paga dívida. Não paga, irmão. Ele paga ao vivo. E às vezes paga uma conta bem cara. Por que uma conta bem cara, pastor? Porque se a pessoa que está viva, né, se dizendo servo do Senhor, não deixou um bom legado espiritual, a família que ficava sofrendo. Porque às vezes ele é o único que servia a Deus. E se ele não buscar uma cobertura espiritual, deixar tudo organizado, irmãos, a família pode pagar um preço muito alto. A gente precisa olhar para isso. Então, na hora do desespero, não deixe algo tomar conta do seu coração. Veja esse homem, a função dele era guardar os presos, principalmente Paulo e Silas, que eram crentes. E aí, de repente, Deus manda um anjo, terremoto acontece, as cadeias se abrem, e aí ele olha: e agora? Tá, todo mundo fugiu, eles vão me massacrar, então eu vou me matar. Melhor morrer. E ele diz aqui, 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aí a coisa vai mudar um pouquinho de figura agora, amém? Nós vamos ver um contexto diferente. Paulo era servo de quem? De Deus, de Cristo, amém? Então Paulo, ele chega e fala para esse carcereiro: não precisa acabar com a sua vida. Agora, meu irmão, quando você tira o desespero, as coisas começam a clarear. Trazendo para um sentido família aqui, você é o Paulo, amém? Você é o Paulo, que um dia estava em prisão e foi o quê? Liberto. Agora, existem membros da sua família que se encontra agora na condição do carcereiro. Às vezes querendo acabar com a vida, às vezes com palavras: nada dá certo para mim, minha vida é um caos, eu não nasci para ser feliz. Aí você entra como Paulo. Olha, não precisa acabar com a sua vida, não precisa de desespero. E aí é o momento de você pregar a palavra. Vamos continuar aqui. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Ou seja, quem é a luz do mundo? Não é Jesus? O que Paulo carregava? Não era a luz de Cristo? Então esse homem pediu luz. Quando ele pediu luz, ele pediu salvação.
Irmãos, membros da nossa família estão implorando por salvação. Não, pastor, não estão não, porque não me pediram. Às vezes não vai funcionar do jeito que você pensa. Às vezes uma situação vai acontecer e você precisa estar pronto espiritualmente para estar lá, naquela situação. E aí é onde você vai chegar com todo o ânimo, com toda a luz e vai falar só, não, vamos orar e o milagre vai acontecer. A princípio talvez até diga, que oração que? Oração não resolve nada, mas você vai se manter firme. Não, eu vou orar, mesmo que você não creia, eu creio. E aí, irmão, você precisa se impor. Mas se a pessoa vê a situação, vamos ver, né? Não vai adiantar nada. Ela precisa se colocar na situação. Dentro da situação, não como alguém que está sofrendo na situação, mas para ser solução. E pedindo luz, versículo 29, saltou dentro todo tremo e se prostrou diante de Paulo e Silas, ou seja, reconheceu o Deus e a fé deles, né? 30, tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então esse homem, ele reconheceu em Paulo e Silas que estavam cantando, orando, mantendo uma vida com Deus nas piores condições. Isso aqui, irmãos, eu sempre falo, não há testemunho melhor para a sua família do que ver a sua vida com Deus. Não tem testemunho melhor, você não precisa ficar pregando a palavra para ninguém. Só a sua conduta com Deus, a sua conduta na hora de um problema, numa situação, fala mais do que 1000 palavras, porque você está com o evangelho aqui. Você vê que Paulo e Silas, né, não é matéria para hoje, mas só para você entender o contexto, Paulo e Silas estavam presos no fundo do fundo do fundo daquela prisão, no escuro, todo lanhado de chicote, de surra que levaram, e ainda estavam com os pés e as mãos presos num tronco de árvore, né, num tronco de madeira. Você imagina a posição que eles estavam, né, presos, mão e pé, tudo junto. Não estava fácil para eles, não. Ah, quem são esses dois? Esses dois são crentes, né? Estavam pregando lá na praça, o governador mandou prender, mandou chicotear, mandou acabar com eles e prender lá no escuro. E o que eles estão fazendo? Os doidos estão cantando, os doidos estão louvando, os doidos estão orando. Irmãos, muitos olham para nós e julgam a nossa fé coisa de louco, de buscar um Deus que a gente não vê, de estar cantando no meio da tribulação, ninguém entende. Mas essa é a nossa pregação, amém? É a nossa conduta. Eles tinham tudo para falar, Deus me abandonou, também vou abandonar Deus. Vamos morrer logo aqui que resolve a situação. Mas não. Eles começaram a cantar. E a Bíblia diz que os presos escutavam. Mas apanharam tanto que estão até variando, né? Não eram loucos. Mas aí quando veio o terremoto, o anjo de Deus, que todos aqueles presos viram a situação, eles viram que Deus era com Paulo e Silas. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que quando nós nos colocamos na posição, por pior que ela seja, a nossa posição em Cristo, por pior que a situação seja, elas vão gerar para nós testemunhos de salvação. Amém? Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Pastor, eu estou com tanta dívida. Pastor, eu estou com tanta perseguição na família por causa da minha fé. Pastor, eu parece que eu tomo essa chicotada que Paulo e Silas tomam todo dia. Longo, ai, até dói. É um peso no corpo, um desânimo, uma tristeza. Mas, meu irmão, você está aqui na presença de Deus. Renova o teu espírito. Vai chegar um momento como chegou para Paulo e Silas. Você sabe aqui, irmãos, que meditando nesse capítulo 16, a gente percebe que Paulo e Silas só foram parar naquela prisão por causa daquele carcereiro. Há situações na nossa vida, irmãos, que vão acontecer que você vai achar que é o fim, mas às vezes é para salvar uma situação. Lembra que eu contei para vocês? Eu fui parar na UTI, né? Os médicos, não, você está com isso, vai morrer, vai não sei o que, vai não sei o que. Irmãos, eu fui parar lá dentro só por causa de um enfermeiro, para falar para ele voltar para Jesus. Depois que eu entendi. O dia que eu torci o pé na porta do hospital, era só para mim ir lá mostrar um exame, coisa rápida. De repente, na porta do hospital, viro o pé e pronto.
Aí tive que entrar na sala de raio-x, tive que entrar na sala do repouso. E lá na sala do repouso, eu conheci uma mulher que estava com um problema dentro da cabeça, a construção bactéria comendo dentro da cabeça. O médico não sabia o que ia fazer, internar ela. Eu deixei a palavra com ela. Passando os dias, ela internou. Passando os dias, ela me ligou: pastor, eu estou de alta. Às vezes situações acontecem, irmão, tem um propósito. Nada na vida do crente é à toa. Mas pastor, precisa ser com luta? Às vezes precisa. Porque sem luta não tem o quê? Vitória. Se não tem luta, não tem experiência. Se não tem experiência, a pessoa é fraca na fé. Você entende agora? A matemática de Deus é diferente. Então Paulo e Silas, tomaram aquela chicotada, foram parar na prisão. E quando esse carcereiro que nós vamos chegar aqui agora aceita Jesus, a família inteira se converte. Paulo e Silas devem ter olhado para o céu e falado: valeu a pena. Continuando aí, 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você vê que primeiro fala com ele: você vai ser salvo. Tudo começa em você. A obra começa em você. A cobertura espiritual começa em você. Será salvo tu e a tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi o que a igreja? Batizado, ele e todos os seus. Ó, 34. E então, levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua. Que coisa maravilhosa. Estava perdido para Paulo e Silas e para o carcereiro. De repente Deus muda o quadro da história. Uma família inteira é batizada, convertida ao Senhor. Naquele momento de tristeza no meio da cela, de repente a liberdade chega. Eles estão sentados aonde? À mesa. Tristes? Alegres. Irmãos, quando Deus nos coloca sentados à mesa que Ele prepara, a gente esquece até das chicotadas da vida. Porque as coisas que a gente vive diante de Deus é como se apagasse da nossa memória a dor. A lembrança fica, porque ninguém a roubou para esquecer. Todo mundo sabe dos momentos difíceis que passaram. Mas, irmãos, parece que a vida abrevia. Foi tão rápido aquilo. Na época que você passa, no momento que você está passando a situação, parece que não vai ter fim. Mas quando Deus põe fim ao cativeiro, você volta a sorrir. Aí você olha para trás: nossa, passou tão rápido e eu nem vi. Por quê? Por causa da confiança em Deus. Isso gera testemunho. Amém? Então você está aí em Atos, o livro de trás, João. Folhinhas, tá, irmão? Folhinhas. João capítulo 4. Então essa família creu após o livramento e a pregação da palavra. Agora em João 4, vamos lá? Nós vamos ver outra família aqui, vamos. Que coisa linda. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa. Que alegria sentar à mesa, família inteira convertida, ninguém servindo a um Deus diferente. Todos numa só fé, um só Senhor, um só Deus, um só batismo. Você entende como que é importante, irmãos? A gente não pode deixar que a nossa casa sirva a deuses estranhos. A gente tem que fazer alguma coisa. E Deus, irmãos, Ele tem o poder para fazer. Só que Deus não é invasor. O Senhor Jesus não invade casa de ninguém. Ele precisa de pelo menos um crente. Eu sempre falo que Jesus entrou numa certa aldeia e a Bíblia disse que ali não pôde operar nenhum milagre, porque ninguém daquela cidade creu. Então, se na nossa cidade espiritual, na nossa casa, tiver um crendo, para Deus
já é o bastante. Para Jesus já é o bastante. Precisou da família inteira ir aos pés de Jesus primeiro? Não. Só o carcereiro. Através do testemunho que ele chegou em casa contando: Deus me livrou de uma. Que Deus? Aí Paulo e Silas entraram pregando: esse Deus que salva, cura e liberta. Aí a família inteira creu, foram batizados. Que cena maravilhosa. João capítulo 4, versículo 46. Nós vamos ver que outra história de uma família maravilhosa aqui, ó. Deus muda histórias, amém? Versículo 46. E segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não verdes e sinais e milagres, não crereis. Jesus está falando: eu vou efetuar um milagre, para que você creia por completo. É isso que Jesus estava falando. Imagine que esse oficial do rei era um oficial romano, amém? Era um oficial romano. Era uma pessoa que não tinha uma fé porque morava dentro da casa de Deus. Era uma pessoa que não frequentava a sinagoga. Você imagina que ele ouve falar de Jesus, que Jesus ia passar ali. Ele correu depressa, foi ter com Jesus. Irmãos, essa é a mensagem de fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não necessariamente a letra em si, mas um testemunho pode salvar. Quantas pessoas vão saber de Jesus? Alguém precisa falar dele. Você entende agora? Precisa de alguém falar de Jesus. Como que eu posso chegar para você? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Faz de conta que a pessoa nunca comeu um pudim na vida. Mas estou falando de pudim bom, tá? Não é pudim de trigo não. É aquele tradicional de leite condensado puro, tá? Que é o bonzão. Dá vontade de comer ele inteiro. Aí a pessoa nunca provou um pudim na vida. E eu chego para ela e falo assim: eu também não provei. Aí eu chego para ela e falo assim: ó, come que é bom. Com que autoridade eu posso falar que o negócio é bom se eu nunca experimentei? Já parou para pensar nisso? Como você pode falar que Jesus é bom se ele nunca foi bom com você, se você nunca teve uma experiência com ele? Não tem base, não tem crédito a nossa palavra. Mas aí eu vou lá e experimento o pudim, comi a forma inteira, só eu. E eu vi que é muito bom. O gosto é maravilhoso. Aí eu chego para você e falo: olha, eu comi. E comi tudo. E é uma delícia. Pode comer que você não vai se arrepender. Você vai comer confiando na minha palavra. Por quê? Porque eu comi você. Você entende agora? Como é que eu posso falar para você que Jesus cura se eu nunca participei de uma cura dada por ele? Como é que eu posso falar para você: ó, Jesus livra, se eu nunca passei por um livramento? Então tem que ter base que a gente fala, irmãos. E as experiências da nossa vida são essas bases, que muitas vezes a gente até reclama. Muitas vezes a gente até chora. Às vezes fala: Deus, você me abandonou. Né, Jó? Cadê o Deus que me fez? Deus estava lá o tempo todo. E às vezes a gente é muito chorão, né? Essa prova vai produzir paciência. A paciência, perseverança, perseverança, fé. É assim que funciona. Como você vai testar para alguém que ele faz se você não experimentou? E não adianta experimentar e ficar de boca fechada. Não vou guardar só para mim. O pudim vai ser só meu. Não, você tem que compartilhar. E aquilo que é bom a gente deve falar. Amém? O Evangelho é bom. Diga para o seu irmão: o Evangelho é bom. O Evangelho é ótimo. O Evangelho é o quê? Boa notícia. Boas novas. Continuando aí. Continuando. 48. E Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. 49. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. 50. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem
creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Irmãos, o que nós precisamos aqui, ó, ser como esse oficial, crer ao extremo. Ele foi até Jesus para quê? Jesus vai lá em casa. Jesus olhou para ele, viu que ele tinha fé. E Jesus deu para ele o quê? Uma palavra. Seu filho vive. É a palavra que a gente recebe, irmão. A gente precisa crer ao extremo nela. Amém? Se ele diz, crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então é a palavra de extremo para você. E você precisa crer ao extremo. 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho, a boa notícia vai vir, irmãos. Se você crer, a boa notícia vai te alcançar. O seu filho vive. 52. E perguntou-lhe: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. E entendeu, pois o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Chegou em casa, não terminamos o versículo não, aguenta aí. Chegou em casa, antes de ele chegar no portão já vieram: olha, o menino está bem, o menino está vivo. O menino ia morrer, irmão, ia morrer mesmo. O menino está vivo, está tudo bem, está tudo bem. E o homem perguntou: que hora, desde que horas esse menino está bem? Ó, ontem por volta de umas 7 horas, né, o menino ficou bom. A febre deixou, está tudo certo. E aí ele lembrou, foi aquele mesmo horário que eu falei com Jesus. Que ele disse que o meu filho viveria. Então, irmãos, quando Deus fala algo para você, quando o Evangelho, que é Jesus Cristo, fala algo com você, guarda essa palavra. Aquele carcereiro guardou. Aquele carcereiro entendeu que ele só precisava crer. E quando ele creu, ele tomou uma atitude, né, de se render a Jesus, e a família inteira foi assim. Quando você tomar atitude, quando você tomar a decisão, quando você entrar na sua postura, irmão, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Desde que horas? Né? Para 7 a febre deixou. 53. Então entendeu, pois o pai quer aquela mesma hora que Jesus lhe havia dito: o teu filho vive. Vamos ler juntos aí? E creu ele, vírgula. Olha, e creu ele. Primeiro alguém tem que crer. Esse alguém precisa ser você. Amém? E creu ele. E depois o quê? Toda a sua casa. Toma posse dessa bênção. Toda a sua casa. Precisa de alguém começar. E Deus vai terminar a obra. Amém? Aquele que começou é fiel para terminar. Vamos terminar o versículo 54? E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Irmãos, não importa a maneira que Deus vai usar, não importa a maneira que Jesus vai usar, mas se você crer, se você praticar a palavra, se você ficar na postura, se você der o testemunho das bênçãos de Deus, com certeza você e sua casa vão servir ao Senhor. Amém? Tenho certeza que essa salvação da família vai alcançar a sua casa para a glória de Deus. Você diga amém e diga graças a Deus. Vou dar presença neste lugar, meu Deus. Vem com a tua unção neste lugar. Essa pessoa entendeu, Pai, que a casa dela não pode ser uma terra seca, não pode ser um jardim de uma única flor. A casa dela precisa servir ao Senhor. Ah, Senhor, eu creio nisso. Que eu e minha casa vamos te servir. Já estamos te servindo, só o começo de muitas bênçãos que vão chegar em nome do Senhor Jesus. E nós nos prontificamos agora, Senhor. Faz um milagre em mim. É isso que você vai pedir agora. Faz um milagre em mim. Como um milagre que aconteceu na casa daquele oficial. E este milagre
trouxe a salvação da casa dele. Você vai pedir, faz um milagre em mim, Senhor. Como foi o milagre do livramento para aquele carcereiro. E toda aquela casa se rendeu aos pés de Jesus. Você vai pedir, Senhor, eu sou o primeiro. E através de mim o Senhor vai alcançar a minha casa. Porque o Senhor não é ladrão para invadir a minha casa. Eu vou abrir a porta e o Senhor vai entrar. E vai fazer o milagre. Porque eu creio. O Senhor tem prazer nisso. O Senhor tem prazer de fazer esse milagre na minha família. Ai, Senhor, teu milagre. Eu não sei qual milagre que você precisa para que isso aconteça. Mas você está diante de um Deus agora que te provou pela palavra. Como no simples exemplo do pudim. Ele te provou que Ele pode fazer. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir uma janela nos céus, dela te venha maior abastança. Abasteça a nossa casa, Senhor, com a tua presença, para que possamos, Pai, em todo o tempo, professar a mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma palavra, servindo a um só Deus, um só Senhor, para que em tudo, em todos e por todos o Senhor opere. Nos ensine, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas
nós e a nossa casa. O Senhor não colocaria lá um só Deus, um só Senhor, um só fé, um só Espírito, um só batismo. Nada em vão, nada é por acaso. Nós buscamos a um Deus poderoso e fiel. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Consagra a sua família agora. Diga: minha família pertence ao Senhor. Sinta-se à vontade até para falar o nome daquele membro mais difícil. Se o nome dele completo, fulano de tal, é do Senhor. Pode estar preso em qualquer cadeia. O Senhor tem terremoto para livrar. Na casa do Senhor Jesus. E todos serão de uma mesma fé, receberão o mesmo Espírito, terão um só Deus e servirão ao mesmo Senhor, num só batismo. Eu creio sim. Eu creio sim. E o meu Deus tem o melhor para mim. Sou eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Sou eu e a minha casa. Sou eu e a minha casa, totalmente dependentes do Senhor. Vamos aplaudir Jesus.